Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre fatorial, a nossa segunda aula sobre análise combinatória. Bom, uma definição rápida sobre fatorial é a seguinte: o fatorial é a segunda propriedade da análise combinatória que iremos estudar, que ela representa um número acompanhado de um ponto de exclamação, que é este daqui, que significa que este número será multiplicado pelos seus antecessores até o número 1, pois não há fatorial de números negativos. Bom, para que vocês possam entender o conceito básico de fatorial, aqui há alguns exemplos. Bom, aqui eu tenho o número 6 acompanhado de um ponto de exclamação. Então quer dizer que é dois tipos de nomenclatura. Ele pode ser 6 fatorial ou o fatorial de 6. Então vocês lembram que o fatorial de um número é a multiplicação dele pelos seus antecessores até o número 1. Ou seja, o fatorial, o 6 fatorial, é igual ao 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que esta multiplicação resulta em 720. A mesma coisa no 5 fatorial ou fatorial de 5, que é a multiplicação do 5 pelos seus antecessores, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. A mesma coisa no 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E o 2, que é multiplicado só pelo número 1, que é o seu antecessor, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Bom, um fatorial é ele mesmo. Então, o fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 0 é 1 também, porque o 0 ele não é nem um número negativo e nem um número positivo. Ele é um número nulo. Ele também possui um fatorial. Bom, o fatorial de cada número possui também uma certa nomenclatura, que é usada em certos problemas, que aqui no caso eu tenho a nomenclatura de cada um desses fatoriais, que no cotidiano ela é mais usada. Bom, além dos fatoriais que havia explicado, também há um fatorial desconhecido. O fatorial desconhecido é quando não tenho valores próprios, que é dado pela letra n. E para ser resolvido é da seguinte maneira: bom, eu tenho um fatorial de um determinado valor n. Para eu resolver este fatorial, pensem comigo. Se eu tenho um fatorial, o fatorial é a multiplicação deste número pelos seus antecessores. E os antecessores sempre será um número menos o fatorial. No caso, eu tenho o fatorial de 5. O fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que no caso, o fatorial de 5 vai ser o 5 menos 1, que é 4. E 4 menos 1 é 3, 3 menos 1 é 2, e 2 menos 1 é 1. Então eu posso dizer que o fatorial de um número pode ser o próprio número menos 1 para gerar o antecessor. Então aqui no caso, o fatorial de n é igual ao n vezes n menos 1, pois para gerar um antecessor eu devo pegar o fatorial do número e subtrair de 1, assim eu vou ter o antecessor dele. E assim continua. N vezes 1 menos 1 fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E assim continua. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. E assim continuo, até chegar no 1 fatorial. Bom, para que vocês possam entender sobre o fatorial de um número desconhecido, bom, aqui há um exemplo. Um fatorial de um número desconhecido é dado pela letra n e ele é resolvido da seguinte maneira. E também, se o fatorial tiver um determinado valor numérico. Bom, aqui eu tenho duas sentenças de fatoriais, onde o fatorial é um número desconhecido. Aqui tem n mais 3 fatorial. Vocês lembram que para resolver um fatorial de um número desconhecido, primeiro, eu devo pegar o fatorial. Você sabe que um fatorial é a multiplicação pelos seus antecessores. Então eu vou pegar ele e eu vou subtrair por 1. Assim eu vou gerar o antecessor dele. E assim eu vou subtraindo por 1, subtraindo por 1. E assim eu vou gerando os antecessores do determinado fatorial até chegar no número 1. Aqui no caso, n mais 3 fatorial. Eu tenho aqui o 3. Então, 3 menos 1 é 2. Então ele vai ficar n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Então, a multiplicação de um fatorial desconhecido pelos seus antecessores é sempre pela subtração de 1 para gerar o antecessor do fatorial. Aqui no caso, na segunda sentença é a mesma coisa, n mais 2 fatorial. É a mesma coisa que eu pegar o número 2 e subtrair por 1, que irá ficar n mais 2 vezes n mais 1 vezes o próprio n fatorial. Por quê? Para descobrir o fatorial de um número desconhecido, é só pegar o fatorial e subtrair de 1. Assim eu vou descobrir o antecessor dele. Bom, aqui vocês podem ter entendido sobre o fatorial de um número desconhecido e como descobrir ele. Bom, agora eu vou substituir o valor de n por um valor numérico, o 4. Substituindo o valor de n por 4, assim vocês vão entender a lógica de um fatorial desconhecido com um fatorial de um determinado valor numérico.
Bom, na primeira sentença, n mais 3 fatorial. Se eu pegar o valor de n, que é 4, e substituir, vai ficar 4 mais 3 fatorial. 4 mais 3 é 7 fatorial. E se eu substituir na seguinte fatoração, irá ficar n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Irá ficar 4 mais 3 vezes 4 mais 2 vezes 4 mais 1 fatorial, que irá ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Pronto. Se eu substituir o valor 4 na primeira sentença, irá gerar esta fatoração. Ou seja, o fatorial de 7 é igual ao fatorial de 7 vezes 6 vezes o 5, pois aqui eu parei no 5 fatorial. Na segunda sentença é a mesma coisa. Vamos substituir o valor de n na segunda sentença, que será 4. Então vai ficar n mais 2 fatorial é igual a 4 mais 2 fatorial. 4 mais 2 é 6. Então, 6 fatorial, que é igual n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial. Então eu vou substituir o valor de n por 4. 4 mais 2 vezes 4 mais 1 vezes o próprio 4 fatorial. Aqui no caso, somando tudo isso, irá ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que irá o 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Bom, aqui vocês podem ter entendido que, se eu tenho o fatorial de um número desconhecido, é só pegar o fatorial e subtrair de 1. Assim, eu vou gerar o seu antecessor. E mesmo que eu substituir o valor de n por um valor numérico, você irá ver que a lógica de substituição de determinado valor de n ou pelo valor desconhecido vai ter uma mesma razão. Bom, além de um fatorial desconhecido, há também a simplificação de fatoriais, ou seja, a fração que envolve fatoriais. Para você resolver uma fração que envolve fatoriais, primeiro, se eu tiver uma fração onde apenas há um numerador e um denominador de fatoriais, primeiro, eu tenho aqui um exemplo, 6 fatorial e 3 fatorial. Para resolver isso, eu devo identificar o menor fatorial e o maior fatorial. Identificando eles, primeiro, eu vou pegar o maior fatorial e eu vou multiplicar pelos seus antecessores até o menor fatorial da fração. Aqui no caso, o menor é o 3 e o maior é o 6. Então eu vou pegar o 6 e eu vou multiplicar pelos seus antecessores até o 3 fatorial, deste jeito. O fatorial de 6 é a multiplicação pelos seus antecessores, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Pronto. Eu parei no 3 fatorial, por quê? O 3 fatorial do numerador é igual ao 3 fatorial do denominador. Sendo os dois iguais, eu posso simplificá-los, ou seja, anulá-los. Anulando os dois, eu posso resolver a multiplicação dos números que restam, que é 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Pronto. Achamos determinado valor dessa fração de fatoriais. Pronto. Agora, se eu tiver uma fração envolvendo mais que um fatorial no numerador e no denominador, devo resolver da seguinte maneira. Aqui temos um exemplo. 5 fatorial vezes 8 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Bom, primeiro, para resolver isso, eu devo identificar os fatoriais maiores e os fatoriais menores. Só que, para cada fatorial maior, ele vai ter um fatorial menor correspondente a ele, para eu simplificar. Aqui no caso, o 4 fatorial é menor que o 5 fatorial. Só que o 5 é menor que o 6. Só que o 6 é menor que o 8. Então, para resolver isso, eu vou pegar o 5 fatorial e eu vou multiplicar pelos seus antecessores até o 4 fatorial, pois 4 é menor que o 5. Assim eu posso simplificar o 4. Então, o 5 fatorial é a multiplicação dos seus antecessores. Então, será 5 vezes 4. Pronto. Eu vou deixar no 4 fatorial, porque assim eu vou poder simplificar. 4 fatorial do numerador com 4 fatorial do denominador. Simplificando os dois, eu posso anular. E agora, eu vou usar o 8 fatorial com o 6 fatorial, pois o 6 fatorial é menor que o 8. Assim eu posso utilizar ele para eu simplificar. Então, eu vou pegar o 8 fatorial e eu vou multiplicar pelos seus antecessores até o 6 fatorial. Multiplicando pelos seus antecessores, terá 8 vezes 7 vezes 6. Pronto, eu parei no 6 fatorial, pois o 6 fatorial do numerador é igual ao 6 fatorial do denominador. Sendo os dois iguais, eu posso simplificar, ou seja, anular os dois. Anulando o 6 fatorial das duas casas e o 4 fatorial das duas casas, eu posso usar a multiplicação dos números que restam, que é 5 vezes 8 vezes 7. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7, 280. Pronto. Achamos um determinado valor da fatoração, onde envolve mais que um fatorial em uma fração. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E espero que vocês tenham entendido e até a próxima!